Bom, agora nós vamos ver a sucessão de resistências em paralelo, ok? Ah, Nessa associação de resistência em paralelo, nós podemos notar que as extremidades de todas as resistências, elas estão ligadas entre si. Isso é, olha, a primeira extremidade dessa resistência 1 está ligada numa das extremidades da resistência 2. E a outra extremidade da resistência 1 está ligada na outra extremidade da resistência 2. Ou seja, todas as extremidades dessas resistências estão ligadas entre si. É como se fosse as luzinhas, por exemplo, e que você leva o primeiro fio positivo, o primeiro fio negativo e levas a segunda luzinha, levas o positivo no positivo, o negativo no negativo, juntas as luzinhas. Então, essa associação é uma associação em paralelo. Então, é o que aconteceu aqui, ok? Sempre numa associação em paralelo é comum encontrar as resistências uma em cima da outra, ou os fios estão ligados entre si. A bateria fica de fora. A bateria fica de fora, ok? Então, a primeira característica que nós vamos ver é a intensidade. O que acontece com a intensidade numa associação em paralelo? A intensidade numa associação em paralela, ela é diferente em cada ponto. Ou seja, vamos ter uma intensidade I1 aqui, que vai ser diferente da intensidade I2, e também vai ser diferente em termos também de sentido, direção e 3, ok? Então, eles sempre vão ser diferentes. Se aqui são diferentes, o que é que nós vamos fazer com a intensidade total? Vamos somar as intensidades para poder encontrar a intensidade total. Ok? Então, temos aqui a intensidade total, que vai ser igual à intensidade 1 mais a intensidade 2 mais a intensidade 3, ok? Porque a intensidade em cada resistência numa associação em paralelo são diferentes. Atenção! A tensão em cada resistência numa associação em paralelo é igual. A tensão que vamos ter na resistência 1 vai ser igual, a tensão que vamos ter na resistência 2 vai ser igual, a tensão que vamos ter na resistência 3. Logo, a tensão total vai ser igual à tensão 1, vai ser igual à tensão 2, vai ser igual à tensão 3. Ok? Então, essas são as características de uma associação em paralelo. Você deve conhecer e levar isso contigo até aos testes, assim como até o exame. Ok? Então, o mesmo vamos aplicar aqui a lei de Ohm, como fizemos na associação em série, né? Mas aqui nós vamos usar em termos da intensidade. Na aula passada nós usamos em termos de tensão, aqui vamos usar em termos da intensidade. Então vamos fazer produtos meio, produtos extremos. Esse aqui é proporcional é inversamente proporcional à resistência, então vamos trocar de lugar. Então vamos ter intensidade igual ao quê? A tensão sobre a resistência, ok? Intensidade igual a tensão sobre a resistência. Sendo assim, nós vamos aplicar esse conhecimento nessas teorias, porque nós temos que aqui a intensidade total é a soma das intensidades. Nós sabemos que a intensidade é a tensão sobre a resistência. Onde tem intensidade total, nós vamos substituir por tensão total sobre a resistência total igual.
a tensão 1 sobre resistência 1 mais tensão 2 sobre resistência 2 mais tensão 3 sobre resistência 3, ok? Então, nós sabemos aqui logo de antemão que as tensões são iguais. Essa é a segunda teoria que nós vamos aplicar. Se é que as tensões são iguais, então eu posso substituir por U só. Então, vamos substituir todas as tensões por U. Então, vamos ter aqui tensão sobre resistência total é igual a tensão sobre resistência 1 mais tensão sobre resistência 2 mais tensão sobre resistência 3. Do lado deste lado de cá, no segundo membro, nós temos tensão, tensão, tensão. Então, nós podemos evidenciar essas tensões e simplificar com a tensão do primeiro membro. Então, vamos ter tensão sobre resistência total é igual à tensão que fica de fora. Vamos ter aqui 1 sobre resistência 1 ao evidenciar, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Ok? Então, podemos simplificar essa tensão com este aqui. Ficamos com 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. Então, esta aqui será a fórmula que nós vamos usar para o cálculo do coiso, o cálculo da resistência total, ok? Então, nós temos aqui a primeira característica, a segunda característica e, por fim, o que nós vamos usar para calcular a resistência total, caso seja pedido nos exercícios. Ok?